O vídeo de hoje é a lição de número 12, que tem como tema sendo a igreja do Deus vivo, ok? O textuário diz o seguinte: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Isso está em Efésios, capítulo 5, verso 32. A verdade prática dessa lição diz assim: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A leitura bíblica em classe da lição de hoje se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 16, também Efésios, capítulo 5, verso 25 ao 27 e depois o verso 32. Nós temos aqui a apresentação da lição com seus objetivos. Primeiro, explicar a natureza da Igreja do Deus vivo. Segundo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a Igreja por meio da santificação. E terceiro, elencar as armas da Igreja do Deus vivo. Ponto. A introdução diz assim, ó: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a Igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune à influência nociva da sociedade. Nessa oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. Bem, aí vocês já perceberam aí a temática da lição de hoje, que é bem interessante e importante, ok? Então, sendo a igreja do Deus vivo, eu já posso, como uma questão de invocar o seu pensamento reflexivo, que é, como que, sendo a igreja, né? Como faço isso? Como é que eu estou sendo a igreja desse Deus vivo? Como eu venho me apresentando como igreja de Jesus, não é? Quais são minhas atitudes, meus comportamentos? Como é que isso está sendo visto? E daí é importante você se analisar, né? Você está sendo uma igreja de Jesus bíblica, pautada na palavra, com piedade, com uma vida que glorifique o nome de Deus, ou você está sendo a igreja, ou tentando, né, sendo a igreja de uma maneira confusa, obscura, com movimentos que não agradam e não engrandecem e não esboçam o que a igreja bíblica realmente ela é. Isso é bem importante. O ponto 1, e daí cabe aqui, né, a gente esboçar as coisas para ter uma metodologia que seja instrutiva e também aplicada à nossa vida. Então, o ponto 1 é a natureza da igreja do Deus vivo, dividido em 3 momentos, e o primeiro é a casa do Deus vivo. Quem é a casa do Deus vivo? São todos os salvos. E dentro da Bíblia, nós vamos encontrar várias referências com algumas nomenclaturas distintas, porém, querem dizer e nos trazer a ideia da mesma coisa. Quem é a casa do Deus vivo? Quando a gente fala de casa de Deus, nos vem à mente, acredito, o texto também de 1 Coríntios. Eu acho que a gente já até leu em outras lições passadas. Que fala, olha, todo pecado fora do corpo, mas tem pecado que é no corpo, e o corpo de vocês é o templo, veja bem, templo e morada do Deus vivo. E morada de Deus. Por isso tem que ser santa. Mas continuando, então a casa do Deus vivo são todos os salvos, todos que aceitaram a Jesus pela fé e recebem o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de si. As outras nomenclaturas que a gente vai encontrar nesse primeiro momento é doméstico da fé, família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus, que é em 1 Coríntios 3,16, que eu acabei de citar. Esse primeiro ponto também ele destaca para nós já somos o corpo, né? A casa desse Deus que ele habita, e traz para nós também fazendo uma alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal. Isso é bem importante. Ele é um ser que se envolve
Ele é um ser que tem vontades, logicamente, pensamentos, coisas que o agradam e que não o agradam. Lembra que tem religiões ou crenças em divindades onde não é um tipo de Deus pessoal. É um Deus que aceita tudo, é um Deus que não se importa com nada, não é? Mas o nosso Deus é um Deus que quer uma vida de santidade. E por que ele quer isso? Porque ele é santo. Lembra da famosa frase que Deus falou para Abraão? Anda em minha presença e ser perfeito, porque eu sou santo. Então, o primeiro ponto a destacar é que nós somos essa casa de Deus. E qual é a natureza dessa casa de Deus? Veja bem. Se Deus habita em mim, eu sou a casa de Deus, a ideia correlata a isto quer dizer o quê? Que se o dono da casa, um exemplo, eu sempre uso esses exemplos assim de coisas bem naturais de nossa vida. Até porque o próprio Jesus também, quando queria falar de algumas ideias espirituais, ele utilizava coisas naturais. A casa geralmente é o reflexo do que o dono ele é. Em que sentido? No sentido de que, se o dono de uma casa, ou a dona, ela é uma pessoa limpa, conservada, estruturada, direita, organizada, a casa dela vai ser uma casa limpa, organizada, estruturada e conservada, né? Ou seja, ela vai representar aquilo que o dono é. Se eu chegar numa casa e ver tudo bagunçado, sujeira, lixo, uma desorganização, você já vai entender. Epa, o dono dessa casa é bagunçado demais. Mas se você chega em uma casa diferente, você vai entender, olha, o dono dessa casa aqui é organizado, é limpo. É uma série de coisas boas. Então, mesmo assim, somos nós, quanto igreja de Deus. Nós temos que ser limpo, organizado, estruturado, porque isso vai representar que o nosso dono, o proprietário, e nós somos propriedade do Deus vivo, ele é limpo, organizado, enfim, uma série de coisas. Então, esse é um ponto bem importante. O segundo momento desse primeiro tópico é a coluna e firmeza da verdade. Qual é a natureza da igreja? Ela é coluna e firmeza da verdade. A verdade tem que ser parte intrínseca da igreja, com doutrinas imutáveis, sabe? Independente da época, independente do tempo. Tempo e época vai ser bem arredondando aí, dando a mesma coisa, né? Mas independente da época, com relação a tempo, lógico, e independente de questão geográfica e cultura, que logicamente vai abarcar essa questão geográfica, a igreja ela sempre vai ter doutrinas imutáveis. É por isso que aquilo que funcionou há 2000 anos atrás como doutrina da igreja não mudou para hoje. Não mudou para hoje. As pessoas mudam, a época muda, a sociedade muda, mas a palavra de Deus ela tem esse caráter, essa doutrina imutável, atemporal, porque a verdade de Deus é uma só. Ela não muda, sabe? Ela não melhora, porque ela já é perfeita. Não tem como melhorar o que é perfeito, nesse sentido com a palavra de Deus, com relação à doutrina. Ok? Então, continuando, a igreja tem que ser essa firmeza. O ponto 3 é o mistério da piedade. E daí é uma questão um pouco nebulosa. Por quê? Mistério quer dizer algumas coisas, e uma delas é que não se consegue explicar. O que é um mistério? É algo que eu não consigo entender, explicar. Se eu não consigo explicar, ninguém vai conseguir entender. Então, é uma coisa que não se consegue entender perfeitamente, ok? Então, o que é o mistério da piedade, né? Que é o texto que é refalado aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Grande é o mistério da piedade. Mistério é algo que não consegue se explicar, pelo menos de maneira bem compreensível, que a lógica entenda tudo perfeitamente e tal. E piedade? Piedade também tem vários significados, e um deles é devoção e misericórdia, ou misericórdia. Para esse texto aqui, nesse sentido, me parece uma exegese mais bíblica, mais correta, eu quero dizer, parece querer dizer que o mistério da piedade é algo que não dá para entender direito, que é o mistério da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus. Deixa eu ler o texto, porque daí a gente fica mais apurado no que eu estou dizendo. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Aí tem aqui, né? Qual mistério é esse?
Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Então veja que o mistério da piedade, da misericórdia de Deus, né? Grande é esse mistério. É grande porque abarca a humanidade toda, é uma misericórdia que a gente não entende 100%. E na mente de um judeu, né, se torna mais... A ideia de magnitude ela é um pouco maior, talvez, porque o judeu, como sendo nação escolhida por Deus, eles viam que só eles eram os escolhidos, era e tal, aquele negócio todo. Mas nós sabemos que Deus em Cristo Jesus, porque, como disse Paulo, que era um judeu, conhecedor muito bem da lei de Deus, ele falou que se por um homem entrou o pecado e a morte no mundo, também por um homem entrou a graça e a salvação para todos os homens em Cristo Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Veja que coisa interessante. É o amor de Deus derramado em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O tópico 2 é Cristo e o relacionamento com a igreja, que é dividido em 2 pontos, que é o seguinte: santificação e pureza. Então, o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Santificação e pureza. A igreja de Jesus, ela é santa. Aí você pode pensar, mas, irmão, eu vejo muitas pessoas que se dizem crente com uma série de atitudes que não são de pessoas santas e nem que nenhuma pureza. Bem, o que você está vendo não é a igreja de Jesus. São pessoas que estão dentro de uma comunidade cristã que se dizem ou se acham igreja de Cristo, mas não vivem em santidade. Por quê? A igreja de Cristo, ela é santa. Ela é santa. Quando, biblicamente, eu estou falando isso biblicamente, quando você vai ver pessoas que estão dentro de uma comunidade cristã, porque a gente fala de igreja às vezes, e é normal a pessoa pensar em igreja presbiteriana, católica, metodista, episcopal, não sei o quê, não sei o quê, assembleia, por aí vai. Mas eu não estou falando disso. Eu não estou falando de instituições de igrejas. Eu estou falando da igreja de Jesus, que são os chamados, aqueles que o Espírito Santo habita dentro dele. Essas pessoas vivem em pureza e santidade. Mas eu conheço, aí você pode dizer, mas eu conheço alguém que geralmente vive assim, porém pecou com alguma coisa X, ou trouxe um escândalo e tal. Pois é, o salvo, ele pode, infelizmente, cair em algum pecado, mas ele não vive caindo em pecado todo o tempo de sua vida e todo momento. Um exemplo chato, mas é uma realidade também. Um salvo, ele pode cometer o pecado, como a gente já sabe, do adultério, de roubar alguma coisa. Mas é diferente de pessoas que vivem fazendo isso a sua vida toda, que estão anos e anos vivendo desse jeito. Isso não é a igreja de Jesus. Isso é chamado de falso mestre. Isso é chamado de pessoas que têm o espírito do anticristo, que nega o pai e o filho. Aí 1 João vai falar um pouco disso. Então, a igreja de Cristo, ela é. Não é à toa que Pedro, no capítulo 2, salvo engano, ele fala assim, verso 8. Deixa eu ler aqui porque não lembro agora de memória. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 8, vai dizer o seguinte. Verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja, quando Pedro, Paulo e qualquer outro homem inspirado por Deus vai falar da igreja de Deus, ou para a igreja de Deus, ele fala, vocês são santos, são eleitos, são isso e aquilo outro. Isto não quer dizer que essas pessoas, santas, eleitas e tal, elas não pequem, mas quer dizer que elas não vivem em pecado, que elas não vivem ano após ano fazendo coisa errada, vivendo em pecado, vivendo com um pecado costumeiro, né? Tendo uma vida pecaminosa ativa. Não, isso quer dizer que ela vive santa, íntegra, fiel a Jesus, porém, em alguns momentos, nós, logicamente, que a natureza pecaminosa ela não foi erradicada de nós acabamos pecando com alguma coisa. Mas não vivemos pecando com essa coisa o tempo todo. Se você conhece alguém que é da igreja e vive pecando o tempo todo, com alguma coisa já de anos e meses, quer dizer que essa pessoa já não está na videira verdadeira. Então, é bom fazer sempre essa distinção, tá? A igreja continua sendo santa, pura, eleita e com certeza vai viver com Jesus Cristo para todo sempre. E essa pureza, ela acontece.
Então, Cristo, relacionamento da igreja, é relacionamento de santificação e purificação. Ele santifica o crente a partir do que o crente ele se envolve com Jesus. Em oração, leitura da palavra, meditação, obediência, submissão, tudo isso. Tudo isso. O ponto 2 é gloriosa e irrepreensível. A igreja de Jesus ela é gloriosa e irrepreensível. Quando a gente vai lembrar de questão irrepreensível, a gente vai lembrar de uma questão de noção de ordem moral e espiritual. Como é que eu estou sendo a igreja de Jesus de uma maneira irrepreensível e gloriosa? Ou alguém olha para mim e fala assim, é só mais um religioso. Sabe? Eu conheço algumas pessoas religiosas de outras religiões. Claro, eu também conheço pessoas da minha religião, que eu não posso aqui também ser irreal com as coisas, que vivem uma vida muito sem um compromisso moral. A igreja de Jesus não é assim. Não é. Ela vive de uma maneira gloriosa, glorificando a Deus, uma maneira gloriosa, glorificando a Deus em santidade, obediência, amor. Irrepreensível, sabe? É alguém que vai olhar e não vai poder te repreender, porque tu já vive de uma maneira digna. E a gente sabe que tem pessoas, infelizmente, que não estão vivendo muito assim, né? Então temos que ter essa irrepreensibilidade em nossa vida. Não é os outros, sou eu. Eu tenho que ter isso, eu tenho que viver isso. Isso não acontece por mágica, sabe? A vida cristã é uma verdadeira entrega a Jesus Cristo de Nazaré. Uma verdadeira entrega. Você vai se devocionar a Ele. Não é à toa que Jesus falou, olha, quem deixou pai, mãe, não sei o que, tal e tal e tal, para me seguir, ou seja, tem que deixar muita coisa. Não é deixar no sentido de abandonar, né? Ninguém aí vai deixar o marido, a esposa, os filhos e tal, não. Mas é, como eu posso dizer, é deixar no sentido de questão de obediência com relação àquilo que Deus quer e ao que estas responsabilidades da minha vida requer. Sempre o que Deus quer é superior, sempre. Ah, então isso é ruim, irmão, porque a minha esposa quer uma coisa e Deus quer outra. A vontade de Deus sempre é a certa. Ah, meu marido quer uma coisa, mas Deus quer outra. Pois é, a vontade de Deus sempre é o certo. Meu filho quer uma coisa, mas Deus ele diz outra. A vontade de Deus sempre é o correto. Meu pai quer uma coisa, mas meu Deus quer outra. A vontade de Deus sempre é a perfeita e correta. Sabe? Deus ele não requer nada de nós que seja ruim para os outros. Não. Não ruim de maneira intrínseca em si mesmo. De maneira nenhuma. Por exemplo, Deus fala, amai as vossas mulheres, a vossa mulher, né, esposa, como Cristo amou a igreja. A mulher vai chegar e vai reclamar com um negócio desse? Como é que Cristo amou a igreja? Dando-se em sacrifício, porque foi necessário. Né? Enfim, então, o que Deus quer pra gente, o que Ele requer de nós, claro, não é fácil, mas é sempre o melhor. E é isso daí. Ponto 3. As armas da igreja do Deus vivo. Qual é as armas da igreja do Deus vivo? Ponto 1, o zelo pela verdade. Ponto 2, o ensino da verdade. Bora lá. O que é zelar a verdade? Zelar é guardar. Zelar é cuidar. Zelar é não misturar com outras coisas. Zelar é isso. Se eu zelo pela amizade de alguém, como é que eu zelo? Sendo responsável com a pessoa, não mentindo para ela, ajudando ela, não colocando empecilhos, não manchando a imagem dela. Então, como é que eu zelo essa verdade de Deus? Não misturando uma coisa de Deus com coisas do mundo. Como assim, Williams? Seja um pouco mais claro com isso. Um exemplo. As doutrinas bíblicas, elas não podem se misturar com as doutrinas do mundo. Os ensinos de Jesus não podem se misturar com os ensinos do mundo. Eu não posso misturar os ensinos de Jesus com os ensinos de Karl Marx. Eu não posso misturar os ensinos de Jesus com os ensinos de Freud. Eu não posso misturar os ensinos de Jesus com os ensinos de Platão. Eu não posso misturar os ensinos de Jesus com os ensinos de Paulo Freire. Eu não posso, gente, trazer uma coisa e enxertar dentro da doutrina, porque é o que algumas comunidades de igreja estão fazendo.
Então, eu zelo quando eu preservo a verdade que já está lá. Eu não adiciono nada. E eu também não tiro nada, tá? Zelar a verdade de Deus é isso. É não tirar nada do que está lá e nem acrescentar nada ao que está lá. E isso eu lembro do versículo de Apocalipse que fala que todas as maldições, não sei o que, vai vir sobre aquelas pessoas que tirar qualquer coisa ou pôr qualquer coisa a mais. Porque o evangelho, o ensino da Bíblia já é puro. Não precisa de uma peneira nossa. Não precisa de uma avaliação nossa. O que precisa é de a gente compreender o que está aqui já. E não, isso aqui eu acho que não serve para esse tempo mais não. Vou lá tirar. Eita, eu tô vendo que não tem isso daqui. Eu vou lá e vou colocar outra coisa. Não, nada disso. E o ponto 2 é ensinando a verdade. A igreja precisa ensinar a verdade. Ela precisa ensinar a verdade. E os tempos pedem isso de maneira profundamente necessária. Tem muita gente, até dentro de igrejas, ensinando coisas que não são a verdade de Deus, gente. Porque vejam, gente, a gente vive num mundo muito relativizado e cheio de verdades. E o crente, ele precisa ensinar a verdade que é de Deus. Não é qualquer verdade, sabe? Não é qualquer ensino. A gente tem que tomar cuidado com o liberalismo teológico, com o ecumenismo, com o secretismo religioso. É ensinar o que está na Bíblia. Sabe que Lutero, lá em 1500 e um quebrado, ele fez aquela reforma. Eu estou entendendo que agora precisa ter uma reforma de novo. Veja, não é uma reforma da Bíblia, não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Não é atualizar a Bíblia, jamais. A Bíblia já está 100% garantida, correta. Mas o que tem de igreja cobrando a rigor de ensinos de homens, de doutrinas de homens, a mesma obediência com os ensinos da palavra de Deus não é brincadeira. E eu não estou fazendo crítica aqui à igreja católica, não, tá? Porque a crítica dela já é feita já há muito tempo, desde Lutero. Eu estou fazendo críticas agora a igrejas pentecostal, não pentecostal, que às vezes querem defender os seus costumes a pé de igualdade com os ensinos da Bíblia. Sabe? Tomar cuidado, né? Tomar cuidado, porque o perigo não está mais lá fora. O perigo está dentro das igrejas. Às vezes alguns irmãos, irmãs pregando um negócio que a gente olha assim e fala assim, né? Isso é o quê? É heresia? De onde vem isso? Qual texto? Onde está na Bíblia isso? E parece que a gente está perdendo isso. Mas enfim, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu espero ter compreendido para um entendimento, para um tipo de aplicação pedagógica, para o seu entendimento, logicamente, individual e crescimento na graça de Jesus. E que você possa, logicamente, permanecer e se observar como é que você está sendo a igreja do Deus vivo. É isso. Curta, comenta, compartilhe, que Deus abençoe a minha e a sua vida, no nome de Cristo Jesus, e amém.